Oi, Deusa, seja muito bem-vinda, minha irmã, neste canal. Eu tô extremamente feliz. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Eu acho que é a quarta. Mas é porque eu tô tão eufórica para dar boas-vindas a essas irmãs que estão chegando aqui no canal e dizer para vocês algo que eu acho importante de vocês saberem, né, criarem a consciência, e tem a ver com sincronicidade, tá? Bom, a maioria de vocês encontrou esse canal através da limpeza uterina que eu disponibilizei essa semana. E a minha surpresa foi maravilhosa com o resultado, porque eu realmente não esperava. E eu vou dizer a vocês como foi que aconteceu tudo isso, tá? Bom, nos últimos dias, os vídeos que eu postei no canal são referentes a um assunto que é um tanto polêmico para a sociedade, mas que tem muito a ver com a nossa história enquanto mulher, tá? Que são as bruxas, as ancestrais ocultadas, aquela que nem as mulheres têm coragem de citar ou de assumir que sim, são suas ancestrais. E nesses vídeos, né, eu estou procurando, porque é uma série, ela ainda não foi concluída, então eu estou procurando desmistificar e explicar muitas coisas acerca disso. E desconstruir o conceito também, tá? Porque bruxa foi um termo dado a curandeiras, a parteiras, a xamanisas, a mulheres oráculos. Então, bruxa é um termo pejorativo para se referir a uma mulher que tem um alto poder de cura e que tem um poder curativo perante outras pessoas, tá? E o que é que eu quero dizer com isso? Para construir esses vídeos, eu comecei a sentir a força ancestral das bruxas, né? Primeiramente da minha linhagem e depois de todas as outras linhagens, né? Porque à medida que você, por exemplo, faz uma limpeza no teu útero, você está atingindo tantos úteros que você não faz ideia. Então, a minha ancestral acaba sendo a tua também, né? Porque todas nós mulheres estamos interconectadas de alguma forma. O feminino nos conecta de uma forma apaixonante. E aí, manas, eu comecei a sentir essa presença delas me instruindo para que eu pudesse falar em defesa delas, tá? E não necessariamente das que foram da minha linhagem única, né? da minha família, mas as bruxas no sentido geral, sabe? Que foram injustiçadas. Então, essa energia da ancestralidade, ela começou a reverberar no meu campo dessa forma, tá? Do mês passado para cá, que foi quando eu comecei a ler as gravações e tal. Inclusive, convido vocês a olharem, né, a minissérie que se chama Relembrando Sua História Ancestral. Eu acho que é isso, tá? Bom, e aí essa energia ancestral, ela começou a dominar e eu apenas servindo como canal. Então me dispus completamente a isso. E como eu comecei a adentrar ali próximo dos meus dias de sangue, tá? Que são os meus dias de sangramento menstrual, geralmente eu diminuo o ritmo de trabalho, tá? Respeitando o ritmo do meu corpo. E foi nessa diminuição de afazeres, de atividades, que eu comecei a fazer coisas pequenas, coisas, entre aspas, irrelevantes. Mudar uma capa de um vídeo do canal que eu não gostei muito. Analisar como é que está a ordem das playlists. Coisas simples que, sentadinha com o seu computador, dá para fazer. E era o que eu estava fazendo, né?
deixando para gravar os vídeos mais para frente, quando eu já estivesse com a minha energia renovada, e fazendo coisinhas básicas que importam também, né? Mas que não exigiriam tanto do meu físico. E aí, manas, eu comecei a mudar as capinhas das 3 meditações que eu liberei, né? Que vocês acessaram aí. Eu comecei a fazer uma edição das capinhas, mudar. Não eram essas que vocês tiveram acesso. Eu comecei a modificá-las. E aí, renovei as capinhas e mudei ali a visibilidade, né? Porque observem isso. Essas meditações, elas estavam há pelo menos 1 ano arquivadas nesse canal. Arquivadas. Significa que a energia estava parada, tá? E aí eu quis mexer na visibilidade. Eu quis deixar público, liberado. Só que, pelos vídeos já estarem no meu canal há 1 ano, o que foi que eu pensei? Eu vou liberar a visibilidade, mas isso não vai aparecer como uma novidade. Tipo assim, como um vídeo recém-lançado. Não, ele vai ficar visível, mas ele vai se misturar com os vídeos mais antigos do canal, porque já faz 1 ano que eu os gravei. Então, nessa mentalidade aqui que eu tô falando para vocês, eu fiz a liberação. Minutos depois, eu percebi que todos estavam no ar como se fossem lançamentos, né? Como se eu tivesse acabado de gravar e tivesse acabado de soltar ali. Fiquei surpresa, não achava que ia ser dessa forma. Pensei, olha isso, eu ainda pensei em arquivar uns 2 para poder ir liberando um por um, para não ficar uma sobrecarga de vídeo postada numa única vez, porque foi dessa forma. Mas acabou que eu não fiz. E aí eu deixei rolar. E qual foi a minha surpresa nos dias seguintes? Quando eu vi que o vídeo da limpeza uterina, que no caso era a limpeza, né, da linhagem ancestral, estava com um recorde. No caso, ele é o vídeo mais acessado desse canal até agora, né, com mais de 1 ano. Eu acho que eu criei esse canal ano passado, então com mais de 1 ano ele foi o mais acessado. Imagina, sem estratégia, sem todas as regrinhas que mandam a gente fazer, e o boom aconteceu. E por se tratar dessa temática, eu percebi que isso foi um movimento ancestral. Lembra que eu falei que a energia estava estagnada? Então, eu senti de fazer algo, né? Troquei as capinhas, já coloquei figuras nas capinhas que traz uma nova frequência, né? Que já tem a ver com esse momento do canal também, essa renovação. E aí, esse grande presente acontece. As ancestrais de vocês e minhas abriram, escancararam as portas da cura e trouxeram vocês até aqui. E todos os próximos temas que eu vou tratar nesse canal estão sendo intuídos através delas. Eu estou dando total passe para ser intuída espiritualmente sobre os temas que eu devo tratar nos próximos dias. E quando eu percebi todo esse movimento acontecendo, eu me senti extremamente honrada. Porque é uma responsabilidade muito grande, né, manas? A gente está falando de dores ancestrais, a gente está falando de mulheres que se refletem em nós ainda, que se refletem nas nossas dores ainda. E quando eu percebi que elas me deram essa responsabilidade, isso não me deu medo em nenhum momento, me deu felicidade. E eu vi vocês chegando para ancorar esse novo trabalho. Como vocês não estavam aqui antes, vocês não acompanharam algumas mudanças nesse canal. Eu modifiquei o nome dele, né? Ele se chamava Deusa Holística, e eu fiz uma alteração para o nome Nova Era da Deusa, que tem a ver com tudo que a gente vai retratar daqui para frente. E que eu convido, claro, vocês a assistirem. Eu acredito que se vocês fizeram uma meditação
e se inscreveram, é porque vocês sintonizaram-se, né, com a minha energia e com a energia do próprio canal. Então significa que vocês não devem parar ali na meditação. Vocês iniciaram algo ali e agora vocês precisam provavelmente mergulhar nos mistérios, mergulhar nos conhecimentos que eu vou trazer, que são todos com a bênção das nossas ancestrais. Inclusive, o meu trabalho é baseado no que elas viveram. No que elas viveram, é trazer de volta. Como um achado arqueológico, sabe? Quando você escava ali por muito tempo e você finalmente descobre o que mais importa. Então, o meu trabalho ele é muito voltado para isso, tá? Para resgatar a energia da deusa e devolver às mulheres o seu verdadeiro feminino. Porque tudo que a gente aprendeu sobre o que é feminino, estando numa sociedade de raiz patriarcal, é mentira. E o legado que as ancestrais deixaram vão fazer com que nossos úteros renasçam, ainda em vida, sabe? Então, manas, eu gostaria de dizer que por trás daquela meditação que vocês viram, né, existe a mão e o útero de muitas ancestrais, conduzindo esse meu trabalho, conduzindo aí próximos passos na vida de vocês, porque vocês não imaginam o que essa meditação ou meditações, né, porque eu não sei se você fez só uma ou mais de uma, eu liberei 3, não acho que se encerra aí, começou aí, tá? E eu vejo tanta luz nos nossos caminhos, juntas, que eu quis vir fazer esse vídeo aqui, né, para que vocês captassem mais a minha energia do que uma organização no vídeo, porque eu não organizei bem o que eu ia falar nesse vídeo, eu queria falar o que eu sinto. E eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz, porque vocês são quem eu estava esperando. Meses atrás eu abandonei redes sociais, então provavelmente se vocês procurarem a rede social desse canal vocês não vão achar. E eu vou fazer um vídeo também, né, falando sobre essa minha experiência do abandono das redes sociais. E eu estou literalmente recomeçando, tá? O meu trabalho, eu tenho muito a oferecer. Eu estou sendo muito preparada para isso. Então, eu realmente confiei na deusa. Eu confiei. Eu me abri. E quando eu abri, esse grande fluxo veio de volta através de vocês. Como se vocês fossem a resposta da oração que eu faço em silêncio. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo interesse, né, de estar aqui, de se inscrever nesse canal. Eu gostaria de agradecer as ancestrais de vocês que confiaram que a partir daí vocês iriam dar um novo passo, assumir uma nova energia. E gostaria de convidá-las a acessarem os próximos vídeos que eu vou colocar aqui, como eu falei, intuídos espiritualmente por elas. É como se elas fizessem a leitura desse campo de energia de quem se conectou até mim, e eu fosse um canal para falar para você o que você precisa ouvir, segundo as tuas ancestrais. Então não tem um script, né? Depois que elas me passam é que eu crio um script. Então eu não vou dizer para vocês aqui que tem esse script, mas a alma ela consegue ser lida em qualquer mundo, em qualquer dimensão. Então saibam que vocês não estão sozinhas. A maior resposta foi essa. Do mesmo jeito que essa forma milagrosa aconteceu para mim, né? Eu estou aqui na minha sala, onde eu trabalho, quietinha na minha, criando aqui meus projetos e de repente chegam quase 500 mulheres no meu canal. Isso mostra
o quão existe uma energia, uma egrégora, uma força perto da gente, vendo tudo que a gente está fazendo com amor, com ética, com responsabilidade. E quando a gente tem a coragem de colocar o nosso sonho no mundo. Então, esse sonho aqui, que nesse momento é o meu sonho, eu espero que se torne em breve o sonho de vocês também, que vocês sonhem comigo, que vocês comentem nos vídeos, que vocês surgiram temas, que vocês participem, que vocês façam parte. Porque eu estava preparando esse grande salão para vocês, sem expectativa de quando vocês chegariam. Mas eu preparei cada detalhe do grande salão, que aqui a gente chama de canal, mas colocando numa metáfora, é como se eu tivesse enfeitado um grande salão e ele tivesse lindo, rico, frutífero, abundante de conhecimento, de energia do feminino. E os dias foram se passando e eu imersa nesse salão, enfeitando tudo, sem pensar em quando elas chegarão. E finalmente, quando eu concluo a primeira parte da arrumação do salão, né, que eu vou para aquela porta, eu vejo que tem quase 500 mulheres esperando para entrar. Foi perfeito. Obrigada. Obrigada, irmãs. Vocês me agradeceram nos comentários por eu ter gravado, por eu ter compartilhado com vocês. Nossa, eu que agradeço. Por vocês terem ouvido também quem teve a voz eliminada, como nossos ancestrais. Teve o choro reprimido. Elas têm muito a falar, vocês não têm noção como nossos ancestrais têm a falar. Manas, assistam a série que eu estou construindo ainda. No caso, tem 2 vídeos. Mas, Bruna, eu não gosto de nada disso, ligada à bruxaria, à bruxa. Eu fui ensinada a ter medo disso. Essas aulas que eu criei é exatamente para desmistificar. Porque nós aprendemos o conceito da bruxaria a partir de uma religião com raiz patriarcal. Então, eu estou fazendo uma retratação histórica. Eu não estou tentando convencer ninguém a entrar em bruxaria, em isso, em aquilo. Eu estou só te convidando a entrar numa sala e ouvir uma palestra sobre algo que falaram para você de uma forma deturpada e eu estou te dando a oportunidade de saber a verdade. Apenas isso. E eu reforço esse convite aqui porque essa meditação que chegou até você só chegou porque a energia começou a ser mexida através desses vídeos que eu estou te falando. Entende? Então, assim, expanda a tua consciência, só para você saber um pouco mais. Quando você sabe um pouco mais da história do feminino, você começa a saber um pouco mais de você. Tá bom, minhas amadas, queridas, sejam bem-vindas. Eu li cada um dos comentários, eu tentei responder todos os comentários, podem conferir. Porque a minha missão é essa. Eu vim para esse mundo para isso, para libertar o feminino. E se você faz parte dessa energia, que eu sei que você faz parte, porque você se inscreveu, você quis se manter aqui, somem comigo. Vamos ampliar, vamos compartilhar essa energia de cura feminina, tá bom? Então, meus amores, gratidão. Os próximos vídeos, eu recebi algumas horas atrás um projeto. Para vocês terem noção dessa força, eu recebi um projeto algumas horas atrás. Eu tô olhando para ali porque eu anotei no caderninho que tá ali. Os próximos vídeos que eu vou fazer é uma minissérie que eu acabei de canalizar. Eu só anotei ali. E tudo com influência das nossas ancestrais. São assuntos que vocês vão ficar de boca aberta.
e vocês vão se sentir muito identificadas, só que vocês vão descobrir de onde isso vem. Então saibam que os próximos vídeos daqui, nessa minissérie futura, elas também têm o dedo, a mão, o sopro, a energia, o útero, das mesmas ancestrais que te trouxeram para fazer a meditação. É tudo por vocês, tá? Tudo por vocês. Existia um outro projeto na frente. Eu ainda estou dando continuidade ao projeto da Roda das Bruxas, mas é tão urgente a fala das ancestrais que o mínimo que eu posso fazer é emprestar a minha voz para elas. Então não é sobre o que eu quero falar no próximo vídeo, é o que elas estão pedindo para ser falado. Então, minhas irmãs, sejam bem-vindas aqui. Eu comecei o vídeo, estou terminando ele, não me apresentei, né? Me desculpem, eu fiquei muito empolgada. O meu nome é Bruna Lux, eu sou professora de filosofia e eu sou terapeuta do Sagrado Feminino. Mas eu vou falar mais sobre isso em breve, tá bom? Para não ficar muito longo esse vídeo. O que eu queria dizer, o principal já foi dito. E eu tenho muita gratidão a você. Um beijo, te vejo no próximo.